Olá, amigos. Sou Cidinha Aquino e hoje eu quero falar com vocês a respeito da família. Eu creio que é um assunto muito relevante e eu vou estar fazendo aqui um programa de alguns vídeos, né, falando a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito de como organizarmos a nossa casa, né, para a nossa vida em família, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, né, porque aquele que tem fé, aquele que acredita na segunda vinda de Jesus, né, e a gente sabe, né, gente, que por todos os sinais que nós estamos tendo no mundo inteiro, né, a gente tem essa ciência, né, de que está próximo a vinda de nosso Senhor Jesus novamente a essa terra, né? Então, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Como nos preparar para isso, né? Como nos preparar, como preparar a nossa casa, como preparar a nossa família. Então, eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos. Então, nos acompanhe aqui, né? Esse é o primeiro vídeo da série que nós pretendemos trazer para você aqui, com essas explicações, né? Explicações que foram reveladas, né, nas mensagens da Palavra Viva de Deus, né, ao confidente Bento da Conceição, né? Então, nós vamos estar trazendo aqui essa sequência. Mas primeiramente, nesse vídeo de hoje, nós vamos entender o que vem a ser família. Nós estamos na Semana da Família, né? A igreja está comemorando do dia 14 ao dia 20 de agosto a Semana da Família, né? Até porque o mês de agosto, gente, é dedicado às vocações. E eu tenho certeza que a maior vocação, né, do ser humano, a maior vocação é ser família, né? Porque Deus criou o homem e a mulher para viver em sociedade, né? Quando Ele fez o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só, né? Então Ele fez a mulher e em seguida os abençoou para formar a família. Então nós vamos começar então lendo Gênesis. Você leia, acompanhe comigo. Vejamos aqui então, no versículo 26, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E em seguida, Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. E no versículo 28, Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, né? E sobre tudo o que há na terra. Gente, então, Deus nesse momento, Ele instituiu a primeira família. Ele instituiu a família em Adão e Eva. Então, o grande projeto de Deus, gente, é que essa família fosse perfeita, né? Ele era o grande sonho de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. E Ele tinha criado, né, tudo, né, e resolveu ali no meio daquela maravilha colocar o homem e a mulher para juntos desfrutarem das maravilhas que Deus fez. Né? Só que o demônio, nesse momento, né, ele com toda a sua inveja, toda a sua astúcia, toda a sua maldade, né, ele mentiu a Adão e Eva, ele os enganou, né, e colocou Adão e Eva no grande pecado.
E esse pecado vem perdurando por toda a humanidade até hoje, né? Portanto, assim, o demônio entrou na criação de Deus, né? O demônio, com toda a sua mentira, né? Com toda a sua maldade, ele ele tenta destruir toda a beleza de Deus, né? Toda a beleza das coisas que Deus criou. E ele conseguiu, com o pecado, né, da desobediência, destruir esse plano perfeito de Deus, né, para as famílias, né? Só que Deus, vendo que a humanidade estava em pecado, Deus quase desistiu da humanidade, sim, né? Mas aí ele prometeu, né, a Noé, né, e fez um trato com Noé, que ele não iria destruir mais toda a humanidade, né? Assim como ele fez, né, na época do grande dilúvio, né, que só sobreviveu uma família, gente. E a gente vê, gente, que Deus colocou na arca de Noé os casais, né? Sempre o macho e a fêmea, né? Para que repovoasse toda a terra, né? A gente vê, né, que Deus, o tão grande amor que Ele tem pelas famílias, né? Um outro caso é como aconteceu, né, em Sodoma e Gomorra, né? Quem que foi salvo, né, daquelas cidades quando foram destruídas? Apenas uma família, a família de Lote, né, sua esposa e suas filhas. Nem os maridos das filhas de Lote não quiseram ir porque eles não amavam a Deus. Então, gente, aquela família que ama Deus acima de tudo sempre terá a proteção de Deus, né? Só que a humanidade, ela continuou em pecado, né? E Deus, mas como Deus ama tanto, né, tudo aquilo que Ele criou, como Ele nos ama, né? Ele ama a todos nós, Ele ama toda a humanidade, e Ele tinha feito a promessa de não mais destruí-la. O que Ele fez? Ele enviou o seu filho, né? O seu filho nasceu como homem, ele se fez homem como nós, né? Para salvar a humanidade, para nos salvar do pecado, né? Só que o inimigo, quando o Filho de Deus veio nascer, o inimigo tentou de todas as formas evitar e atrapalhar também a Sagrada Família, assim como ele atrapalhou na primeira família que Deus formou, né? Assim como ele entrou, né? Ele enganou Adão e Eva, ele queria também enganar, né? Enganar José, né? Porque José teve dúvida, né? Nossa Senhora, hora nenhuma teve dúvida quando ela recebeu a anunciação do anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Filho de Deus, né? Mas São José teve dúvida. Só que Deus não permitiu, né, que o demônio agisse na Sagrada Família, porque, enfim, ele iria realizar o sonho da família perfeita, né? Porque a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, é a família perfeita sonhada por Deus, né? Todas as famílias era para ser perfeita, como a Sagrada Família é, né? Só que isso é impossível devido ao pecado, né, da desobediência, o primeiro pecado, né, que foi o pecado da desobediência de Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus, né? Então, por causa do pecado da carne, né, sobreveio à humanidade, sobreveio às famílias, né, a imperfeição, né? Só que Deus nos ama, mesmo sendo imperfeitos, mas só que Deus quer que a gente tome a Sagrada Família como nosso exemplo, né? Que a gente tente agir e ser como a Sagrada Família, né? Porque a Sagrada Família de Nazaré, ela nos né, gente, um grande exemplo de amor, né? De fidelidade, de castidade, de humildade, de fé e de esperança, né, no amor de Deus. Então, a Sagrada Família é um grande exemplo para nós, né? E Deus,
quando Ele criou tudo, né, tudo, Ele ofereceu tudo a nós, tudo que Ele tinha criado, né, os céus, o mar, as estrelas, né, Ele colocou nas mãos do homem, né, do homem e da mulher. Cuide, crescei e multiplicai-vos. Só que hoje, para que possamos crescer e multiplicar, a gente sabe que a base, que a família é a base, né? Só que essa família, ela deve começar na igreja, né? Ela deve começar no sacramento, diante do altar, né? Porque Deus aqui, ó, com a bênção de Deus, então qualquer família, para o seu início, ela deve começar com as bênçãos de Deus. Porque aqui, ó, primeiro Deus fez o homem e a mulher. Depois, no versículo 28, voltemos lá, ó. Deus os abençoou, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Então, gente, é isso que Deus quer. Ele quer nos abençoar, né? Abençoar a família para que ela comece ali, né, com as bênçãos dele, né, para que o casal tenha seus filhos sob as bênçãos de Deus, né? Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele deixou a nós o livre arbítrio. Só que o demônio aproveita desse livre arbítrio para enganar as pessoas. E o demônio está tentando enganar as pessoas ainda hoje. Como? Fazendo com que o sacramento deixe de ser importante, né? Não precisa das bênçãos de Deus, não. Vão morar junto, é mais fácil. Nada, casa só no civil, para que casar na igreja? É muito caro. Nada, não precisa fazer casamento. É muito caro, você vai gastar. Vai morar junto que é mais fácil, né? Muitos casais de namorados falam, não, nós vamos morar junto, primeiro, se der certo a gente casa, né? Infelizmente, gente, essa é a ação do inimigo hoje, né? Tentando destruir novamente as famílias de Deus. Gente, porque a família é um sonho de Deus, gente. Tem revelações que Nossa Senhora, Nosso Senhor, e muitos videntes já tiveram assim revelações que quando uma família é formada, quando acontece na igreja o sacramento do matrimônio, gente, é motivo de alegria e de festa no céu. Porque os anjos se rejubilam, por quê? Porque vai ser formado ali, daquele momento, virão muitos filhos, virão muitas almas para Deus. Então é por isso, gente, que o inimigo cai de cima e tenta destruir, né? Tenta enganar aquele casal de namorados, aquele casal de noivos, né? Tenta enganar. E tenta enganar de outras formas também. Não precisa mais unir o homem e a mulher, né, para se formar uma família. Não, criem outras formas, né? Então o inimigo age dessa forma, gente, tentando enganar o homem e a mulher, para que possam se unir a qualquer pessoa, né, para formar uma família, né? Vai morar junto e forma uma família. Vá morar junto e crie seus filhos, né, sem o sacramento, né? Então, essa é a destruição das famílias hoje. E vamos ver aqui, aí você me perguntaria, mas o que vem a ser família? O que é família? Gente, primeiramente, vamos ver o que vem a ser família para a Constituição Federal. Família. No artigo 226, nós temos: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
No inciso 4, tem assim: entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Né? E hoje a Constituição Federal está também assim já aceitando, gente, outros tipos de famílias, né? É considerado, para a Constituição Federal, considerado família, né? Um grupo de pessoas que decidem, né? Não precisa ter laços sanguíneos, né? Que decidem, né? Formar uma família, vamos dizer assim, né? Por quê, gente? Porque para a Constituição Federal, ela dita as leis humanas, as leis físicas aqui, para a nossa vida terrena. Né? A Constituição Federal, as leis de um país, não pensa na alma da pessoa, não. A parte religiosa e da alma da pessoa é a igreja, né? Que vai cuidar. Então, e para a lei da igreja, o que nós temos? Nós temos aqui no Catecismo da Igreja Católica, eu vou ler aqui para você. Depois, gente, procura ler o artigo 4, né, do Catecismo da Igreja. Ele fala e ele explica tudo sobre a família. Gente, é um artigo maravilhoso, eu creio que todos nós deveríamos ler, tá certo? Então, eu vou ler aqui só essa parte, a pequena parte que fala da família. A família no plano de Deus. Parágrafo 2202 do Catecismo, nós temos: um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. Então, essa disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. No parágrafo 2203, nós temos assim: ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Gente, então, o que está explicando aqui? Que a instituição familiar formada por Deus é o pai, a mãe e os filhos. Então, não existe outro tipo de família para Deus, né? Ou pais e filhos, né? Pai e filhos, ou mãe e os filhos. Então, não existe outra designação de família, não existe outro tipo de família para Deus, né? Porque Deus fez o homem e a mulher. Então, gente, isso é muito sério, né? E fala aqui, ó, que a lei impõe-se a formação da família, do sacramento, né? Pai, mãe e filhos, impõe-se por ela só, né? Então, ela não depende de autoridade civil para se formar. Então, aí depois você pode receber o sacramento da igreja, né? Ela vale por si só diante de Deus, é o valor eterno, né? Vale aqui para a vida terrena e após a sua morte, né? Então, esse sacramento que você recebeu. E ela não depende, não precisa da lei judicial para se formar uma família, né? Mas o casal que se casa na igreja, ele também, para se constituir por lei uma família, gente, receba também, né, faça também o contrato, né, civil, né, o casamento civil. Na verdade, o casamento civil ele é válido para as leis terrenas, ele não tem valor nenhum para Deus, certo? Então, a família, para a igreja, a família, existe apenas essa forma de família, né? Pai, mãe e filhos, né? O homem, a mulher e seus filhos, né? Agora, para a Constituição Federal, há outros tipos de família. Pode-se considerar por lei outros tipos de famílias.
né? Se o casal tem apenas o casamento civil, ele é considerado uma família, né? Para Deus, falta o sacramento para que se torne uma família diante de Deus. E isso, gente, é muito sério, porque a gente tem que pensar não só na vida terrena, né? A gente tem que pensar principalmente na nossa vida eterna, a vida da nossa alma. Gente, porque depois que a gente morre, gente, após a morte, ali é eterno. Ou a vida eterna com Deus no céu, ou a morte eterna no inferno. Então, só existem esses dois caminhos. Então, e a gente deve prestar muita atenção quanto a isso no seio da nossa família, né? A gente prestar atenção também, formar a nossa família pensando na nossa vida eterna, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que pensar também sobre isso. Você vê, se Deus resgatou Lote lá no meio daquela cidade, né? Deus tirou eles, o Lote e sua família, ali no meio do pecado, no meio da podridão. Deus foi ali e resgatou aquela família, porque Ele ama a família, Ele ama as famílias e Ele quer que todos nós nos salvemos. Então, gente, jamais desista de Deus, jamais desista do amor de Deus, jamais pense que Deus não está na sua família, que Deus está em pecado, está vivendo no erro. Deus se faz presente ali, esperando pelo seu sim, esperando pela sua decisão de sair do pecado. Porque Deus quer que a gente seja santo como Ele é santo, né? Gente, e família? Gente, família perfeita, só a Sagrada Família. Em todas as famílias, o inimigo está atacando. Em todas as famílias, haverá coisas erradas até o fim, né? O erro, ele está em todo lugar. O pecado, ele está em todo lugar. Mas nós devemos lutar contra o pecado todos os dias, a todo momento. Inclusive dentro também da nossa família, para que a gente possa santificar a nossa família. Então, gente, dizer que a gente faça da família da gente um lugar onde Jesus possa repousar, onde a Sagrada Família possa estar presente. Então é isso que Deus espera de nós, que a gente tente santificar a nossa família. Porque aqui no Catecismo tem, né, que a família é uma igreja doméstica. A família é a primeira igreja, né? A família, gente, nós pais somos os primeiros catequistas dos filhos, então não podemos nos esquecer disso, né? Os filhos vão ter a vida deles, mas eles vão lembrar que lá na infância eles aprenderam a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o próximo, a respeitar o próximo, né? As orações, né? Os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos que estão aqui, os ensinamentos que estão no Catecismo. Então, eles vão lembrar um dia do que aprenderam, né? Então, assim, não desista, gente. Não desista de ensinar os seus filhos o que é certo, né? A amar a Deus, os mandamentos da lei de Deus, né? De vez em quando, relembre seus filhos, mesmo na adolescência, mesmo adulto. Fala, meus filhos, leia a Bíblia, relembre os mandamentos da lei de Deus. Gente, vá lá em Sermão da Montanha, faça a leitura do Sermão da Montanha. Peça a seus filhos que leiam o Sermão da Montanha. Gente, não se esqueça de Deus. E eu quero encerrar esse vídeo lendo para vocês uma mensagem em que Jesus fala sobre o que está acontecendo nas famílias hoje.
sobre a tristeza que ele sente, né, gente, do que tem acontecido no seio das famílias. Então eu vou ler aqui para você, acompanhe comigo. Neste livro estão as maravilhas reveladas para esse tempo, gente. Então, se você puder um dia adquirir este livro, né, pode tentar, faça contato conosco aí através do vídeo aí no YouTube, fica aberto para os comentários. Você pode comentar aí, né, e você pode... tem também os endereços, nós vamos deixar aí na explicação, na descrição do vídeo, gente, tem aí os sites onde você pode entrar, pode pedir este livro, pode pedir materiais, né? Conheça, entra nesses sites, assista outros vídeos também, gente, aqui no nosso canal. Tem muitos vídeos bons aí para você, falando também dessas mensagens, tá? Bom, gente, na mensagem de número 136, o título da mensagem é Não repartam o pão comigo e o diabo. A mensagem de número de 136 do livrão. Fazer o que não deve, muitas famílias estão fazendo, repartindo o pão comigo e o diabo. Se um ou dois da casa reza, o resto não liga. Se o pai quer ir à igreja, a mãe não vai mais, ou vice-versa. Se a filha bate com os pés que quer ser livre, os pais nada fazem, e o seu corpo passa a ser de escândalo. A mesma coisa o filho. Usa brinco, usa unhas pintadas, cabelos compridos, e assim vão caindo na armadilha do diabo. Por dia, são milhões de mocinhas que deixam de ser virgens antes do casamento. É considerado terra de prostituição. Veja, meu querido filho, Bento, como é que muitos ainda não acreditam na minha segunda vinda? É porque o meu inimigo cerca todas as famílias para seguir a ele, fazendo que se separe. Dentro de casa, uns estão nas drogas, outros estão na prostituição. As igrejas que não são minhas vão ensinando tudo errado, fazendo guerra contra o meu vigário, que é João Paulo II. Que essa mensagem aqui é do ano de 1995. A humanidade caminha para a sua própria destruição. Quem é rico não liga para os pobres, quem é pobre pela fome vende seu corpo. E assim a minha casa cada vez continua perdendo os meus filhos, pela falta de incentivo dos sacerdotes. Olha que triste isso aqui, gente, que Nosso Senhor fala. São poucos que chamam atenção. Não há mais um preparativo de fé, de amor e respeito. Confissão é coisa do passado. Vestimenta, cada um pode ficar à vontade. Disciplina é muito pouco dentro da minha igreja. Mascam chicletes, comem pipocas, conversam. O padre fala e poucos escutam. Assim vão caminhando para uma grande catástrofe. Porque, meu filho, onde não existe a ordem, não pode ter paz. Onde não existe fé, não pode ter amor. Onde Deus não vê humildade, não pode ali estar a sua luz. Filhos queridos, eu, Jesus, peço-lhes que voltem para mim. Larguem tudo e não parem mais de rezar, obedeçam-me. Não há mais tempo a perder, porque pode ser tarde quando quiseres te acordar. Abra o teu coração, mostre o teu amor por mim, mas não reparta mais o teu pão comigo e o diabo. O pão que eu te falo é o teu corpo, ele tem que ser limpo de toda impureza. Se eu te encontrar com os mesmos costumes dos teus pecados, não terás parte comigo. Mas se mudares completamente em respeito ao meu amor, eu te asseguro que tua vida vai ser eterna, morando no meu paraíso junto comigo, que sou o teu Salvador Jesus. Obrigado, filhos,
se entendeste o que acabaste de ler, porque essas são minhas palavras verdadeiras e de paz. Jesus. Tá vendo, gente? É muito sério o que nosso Senhor fala aqui. Então, gente, nos preocupemos, né, com a nossa alma. Nos preocupemos, sim, em cuidar da nossa família, seguir o exemplo da família de Nazaré, para que a gente possa tentar santificar um pouco a nossa família. Gente, não vamos nos preocupar, né, com o que o outro fala, com o que o outro pensa. Gente, vamos focar na nossa família, no cuidado da nossa alma. Então, gente, vamos pensar nisso, vamos focar nisso, vamos tentar fugir o máximo do pecado, né, e voltar para Deus. É isso que nosso Senhor pede aqui na mensagem dele. Voltem para mim enquanto é tempo. Né, gente, o tempo faz isso. Nós podemos ser chamados à presença de Deus a qualquer momento. Então, de alguma forma, tente voltar o quanto antes para Deus. É isso que Ele quer de nós. Então, eu peço à Sagrada Família, né, que esteja no meio da sua família. Eu peço a bênção de Deus para a sua família. Né, e deixo aqui um grande beijo no seu coração. Né, e fiquem com as bênçãos de Deus e da Virgem Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada.